Legenda 25, Ascensão e Dissenso. Eleições de 92. A disputa pela Prefeitura do Recife em 92 marcou o surgimento de uma nova geração de políticos que começava a encarar suas primeiras eleições majoritárias. Dos nomes colocados no pleito, apenas o ex-prefeito Jarbas Vasconcelos tinha um nome consolidado no cenário local. Devido às composições eleitorais conturbadas de alguns partidos, nomes que começavam a sua carreira política foram lançados ao pleito. Foram os casos de Eduardo Campos e André de Paula. Nas costuras internas do PFL, o governador Joaquim Francisco teve dificuldades em indicar o seu sucessor à Prefeitura do Recife. O nome preferencial de Joaquim era o do secretário de Planejamento Luiz Otávio Cavalcante. No entanto, o nome do auxiliar sofreu resistências no partido. Por outro lado, Joaquim avalia que nenhum outro nome do partido se lançou ou foi indicado para a disputa. Eu soltei o nome de Luiz Otávio. O processo ficou, Luiz Otávio num lado, Luiz Otávio não soma, Luiz Otávio não vem, Luiz Otávio e fica tudo. Vamos matar outro, mas fica aquele negócio cartorial esperando a hora do chefe decidir quem é. Diante da indefinição, o nome do presidente estadual do PFL, André de Paula, surge como solução. É uma história que as pessoas não podem imaginar que existiu, porque a escolha ocorreu um dia antes da convenção. O governador Joaquim Francisco inaugurou, iniciou tentando construir uma alternativa. E aí ele começou a enfrentar alguns obstáculos que eram colocados, sobretudo, pelo conjunto de forças mais conservador do partido. Num determinado momento, o nosso conjunto de forças sempre dispunha de nomes, mas esses nomes estavam fazendo parte do governo de Joaquim e, oportunamente, não se desincompatibilizaram. Luiz Otávio, um pouco antes, Luiz Otávio, percebendo essa reação, percebendo esse mal-estar, disse que não era mais candidato. E eu disse, eu sou o presidente do partido, meu nome está à disposição, mas sozinho eu não tenho condições. Aí o governador disse, você é o meu candidato, vamos para a luta. Eu digo, vamos. A escolha do vice também teve um processo conturbado. E aí, num primeiro momento, meu candidato a vice foi Fernando Freire, que era o presidente da juventude do partido. 10 dias depois, Fernando Freire saiu e entrou Mauro Godoy, que era presidente da Câmara pelo PTB, que não era candidato à reeleição e que se dispôs ao meu lado a ir às ruas. E aí nós fomos para essa luta, eu e Mauro, prefeito e vice. Apesar da celeuma no PFL, o processo de costura eleitoral mais conturbado daquela eleição foi entre PMDB e PSB. Parte das lideranças das forças populares queria propor o nome de Jarbas Vasconcelos para a disputa. Apesar de ter hesitado no início, Jarbas Vasconcelos acabou aceitando a missão. Foi quando fui procurado por Arraes, em 91, começo de 92, para ser candidato a prefeito. Ele, Fernando Lira, no apartamento de Fernando Lira, em Brasília. Eu disse que não queria, que tinha sido uma experiência positiva, bem-sucedida e exitosa na prefeitura. Não tinha interesse em voltar para a prefeitura, para ser prefeito de novo em 92. Ele disse que a polícia não se fazia desse jeito e tal, a polícia tinha que se ouvir e tal. Eu fui levando em conversa, a gente conversou várias vezes. Fernando Lira ficou nesse circuito, junto a mim para que eu fosse candidato. Até que eu accedi e resolvi ser candidato. O ponto central do conflito nas forças populares foi a escolha do vice na chapa de Jarbas Vasconcelos. Com a relação entre Jarbas Vasconcelos e Miguel Arraes cada vez mais desgastada, Eduardo Campos tentava emplacar o seu nome na vice. Negociações, no entanto, não seguiram adiante. Jarbas Vasconcelos relembra as costuras. Ele teve uma conversa comigo, ele era deputado estadual. Numa segunda-feira, final de tarde, ele tinha vindo da Assembleia. E aí eu já tinha definido a minha candidatura e tinha aberto o processo de discussão de vice. Né? De noite, houve uma reunião na casa de Arraes e surgiu a versão de que eu tinha vetado ele. Então não houve nenhum veto, não. O que eu disse a ele, a Eduardo, era de que ele estava bem, né? E estrategicamente não tinha sentido por isso, tinha certo. Ele concordou, aceitou, mas houve uma reação muito grande do próprio Arraes e mais ainda parece do PCdoB. O grupo de Miguel Arraes acaba lançando o nome de Eduardo Campos na disputa. A candidatura acabou sendo definida de última hora.
Eduardo Campos avalia que enfrentou uma disputa política para compor a chapa. Eu nunca fui candidato a prefeito. Eu era deputado estadual do primeiro mandato, ia bem no mandato, mas não era candidato. Até que a frente apostou numa candidatura, numa segunda, numa terceira, que desistiram, e nas 48 horas do último prazo, a frente me chamou e perguntou se eu toparia ser candidato e representar a frente daquele conjunto de partidos. O nome escolhido para vice de Jarbas Vasconcelos acabou sendo Silvio Pessoa, do PSDB. Silvio tinha tido já uma participação grande comigo na prefeitura, tinha sido meu secretário de Finanças na prefeitura, no mandato de 86 a 88. Era uma pessoa com muita credibilidade no município, navegava bem nessa área esportiva, por causa do esporte, ele tinha sido presidente do esporte. Ele era meu amigo e me ajudou muito. Foi uma coisa boa. Outro nome lançado na disputa foi o de Humberto Costa pelo PT. A candidatura do petista foi a que mais cresceu durante o decorrer da campanha. A minha candidatura foi crescendo em cima dessas questões do próprio PT, né? Também foi uma eleição que teve um pouquinho mais de tempo, fizemos um dia eleitoral que era super criativo, foi feito por Paulo Caldas, que é cineasta, tinha Otto, tinha site, então foi um momento assim, bem interessante da campanha, coincidiu com a questão do Fora Collor, né? E o PT era o grande anti-Collor que havia naquele momento. Por outro lado, o desempenho de André de Paula decaiu durante a disputa. Para o candidato, o dissenso foi um reflexo dos desgastes do presidente Fernando Collor de Mello, aliado do PFL. E houve um momento em que nós, durante quase toda a campanha, nós estivemos em segundo lugar. Até que eclodiu o processo Collor, recrudesceu o processo Collor, e isso teve um reflexo na nossa campanha, claro, e um reflexo muito positivo para a campanha de Humberto, que passou a ser o segundo. E, de fato, ser jovem naquele momento não era bom. Eu tinha 30 anos de idade, o presidente tinha 40, e o presidente estava acabando de ser impedido de governar. Já Jarbas Vasconcelos seguiu na liderança durante todo o processo. Tanto que na reta final da campanha, a preocupação era que o favoritismo de Jarbas pudesse afetar o seu desempenho nas urnas. Eu estava bem, muito bem. Eu tinha saído com uma avaliação muito positiva da prefeitura, não fiz o sucesso, perdi a eleição. Mas eu, pessoalmente, tinha uma avaliação muito alta. Meu problema, inclusive, que se agravou no dia da eleição, por conta das manchetes de jornais, sobretudo do Diário de Pernambuco. A manchete de que eu tinha 30 ou era 28 pontos de diferença para o segundo colocado e tal. E aí, grande parte do eleitorado deixou até de votar, né? A apuração das urnas acabam confirmando o favoritismo de Jarbas Vasconcelos. Com 270 mil votos, o candidato teve quase o triplo da votação do segundo colocado, Humberto Costa, que teve a preferência de 95 mil eleitores. Já André de Paula ficou na terceira colocação, com 71 mil votos. Apesar da vitória expressiva, Jarbas ressalta o alto número de abstenção nas urnas. Terminou não sendo uma vitória tão esmagadora. Aí eu ganhei bem. Foi a primeira eleição que a gente disputou de segundo turno aqui, né, de Recife. E aí a abstenção foi alta. Se você for verificar isso, você vai ver que a abstenção não foi a abstenção normal. Porque muita gente não motivou, não havia motivação no dia da eleição. Quinto lugar na disputa, com cerca de 25 mil votos, Eduardo Campos considerou a disputa como um aprendizado. Valeu, um grande aprendizado, conheci muito mais a cidade do Recife, fiz uma campanha tensa, andei muito, conheci muitas pessoas, eu acho que valeu um aprendizado. Apesar da derrota, André de Paula também não se arrepende de ter entrado na disputa e encara o fato como um aprendizado na sua vida política. Fui pós-graduado, mestrado, em 3 meses de campanha, uma campanha sem recursos. Você tem uma ideia, quando faltavam 2 semanas, quebraram o meu comitê por falta de pagamento a fornecedores e outros traumas mais. Mas cumpri uma missão. Agora, você fala assim, André, foi bom, extraordinário. A maior lição de vida que eu tive na minha vida. Eu era vereador, mas eu não conhecia a cidade, com as múltiplas faces que ela tem.